Oi, Francisco, você me perguntou sobre a distinção entre genealogia e arqueologia. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a genealogia é um método que foi desenvolvido por Nietzsche, que utilizou para interpretar de uma maneira inovadora a filosofia grega. O Foucault retoma em algumas obras lá do início da carreira dele esse método desenvolvido pelo Nietzsche. Bom, lá no Nietzsche, um exemplo clássico é a interpretação que ele faz da ideia de areté, a ideia de virtude. O Nietzsche mostra que hoje essa ideia de virtude está muito alterada e está, de certa forma, conformada, né? Ela está adaptada à cultura cristã. Mas o Nietzsche mostra que lá na origem, a palavra areté estava associada à ideia de guerra. O homem virtuoso era era o bom guerreiro. E esse bom guerreiro tinha entre as suas qualidades, obviamente, a coragem, e aquilo que até hoje a gente considera uma virtude, mas era também aquela pessoa que, no campo de batalha, é capaz de matar sem pensar duas vezes, né? Sem titubear. É, então, um bom matador, alguém que mata no campo de batalha com um só golpe, né? E hoje, quando a gente pensa, né, nas virtudes, geralmente não se coloca a capacidade de matar como uma delas. Então, Nietzsche mostra como aquilo que, num determinado momento, estava condicionado a uma certa cultura, na medida em que vai sendo apropriado, vai sendo retomado por outras culturas, a gente vai tendo essa modificação. A genealogia, então, é um método, é uma forma de buscar a origem dos termos no seu contexto original, o seu contexto originário, né? Ou, como diz lá no nosso livro, a genealogia é a redescoberta exata das lutas e memória bruta dos combates. É uma retomada histórica daquela parte que acaba sendo deixada de lado na história. A história é sempre a história dos vencedores. E aí o que o Nietzsche propõe, e o Foucault acaba acompanhando o Nietzsche nisso, a gente passa a ter uma valorização daqueles aspectos históricos que foram suplantados, né, que foram soterrados. Então é buscar outras evidências históricas e valorizar essas evidências históricas menores, né, as evidências históricas miúdas. E, de alguma forma, então, relativizar culturalmente, né, ou buscar a interpretação cultural original. Mas o método genealógico é, de alguma forma, um método histórico. É um método que valoriza evidências históricas menores, mas que são, de qualquer forma, evidências históricas. Então, é, por exemplo, pegar a literatura grega para ver como é que isso aparece lá na literatura. Mas, de qualquer forma, é literatura. A gente parte já de um discurso, a gente parte de algo que foi escrito. E é isso que caracteriza a história. Já a arqueologia, ela é uma abordagem da pré-história, né? É uma abordagem daquilo que a gente não tem documento escrito. Por que o Foucault aposta numa arqueologia? Bom, o Foucault vai utilizar a arqueologia para falar principalmente dos saberes. Então, é uma arqueologia do conhecimento. E justamente quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento escrito, a tradição escrita, a tradição histórica, é uma tradição montada, uma tradição que foi elaborada a partir já de uma certa concepção de ciência, de uma certa concepção de um certo tipo de conhecimento como sendo melhor do que os outros. Então, tudo que a história faz, mesmo a história pequena, mesmo a história que não é a história oficial, né, mesmo a história que a gente pode recontar a partir, por exemplo, de documentos literários, é uma história que parte já de alguém que já é alfabetizado,
já sabe escrever e que, portanto, já está, de alguma forma, ao registrar o que está sendo registrado, isso já é feito por uma pessoa, de alguma forma, contaminada. A gente pode dizer assim, né? Uma pessoa influenciada por um certo ideal de conhecimento, que é justamente o conhecimento histórico, o conhecimento científico, o conhecimento oficial. E aí, né, a própria forma já é, de alguma maneira, direcionada. Então, o que o Foucault propõe é, ao invés de olhar para os documentos, tentar achar outras evidências, né, evidências materiais, que é aquilo que os arqueólogos lá da história fazem para descobrir a pré-história. Né? Então, é olhar, por exemplo, um vaso, olhar a ponta de uma flecha, olhar uma pedra que é encontrada e tentar deduzir alguma coisa olhando esse artefato, olhando isso que foi feito pelo ser humano pré-histórico. O que o Foucault pretende com esse método arqueológico é alguma coisa parecida, né? É olhar para aquilo que constitui a cultura dos povos, seja a cultura política, seja, né, todas as relações envolvidas aí no jogo de poder, seja na própria constituição do saber científico, é olhar o que está na volta, aquilo que não é dito, mas que pode ser observado. Então, é partir muito mais da observação do que daquilo que é dito, daquilo que é falado. Então, a arqueologia se caracteriza justamente por essa oposição ao discurso. E aí ele, então, vai fazer uma crítica à própria discursividade que se tem sobre a política. E aí, por exemplo, ele vai se opor a todas as teorias políticas que a gente tem até agora. Vai, por exemplo, dizer que a política não tem a ver com a busca da justiça. Vai dizer que a política não tem a ver com a busca da segurança ou a busca de uma racionalidade. Vai partir de uma ideia fundamental que é a luta do poder. A luta por tentar dominar para não ser dominado. Então, ele parte de um fato observável e observado na política, só que ele rejeita todas as teorias que já se tem sobre isso. E aí ele chega nesse outro aspecto que tu colocasse na tua pergunta, que é a ideia da política como uma guerra por outros meios. Uma guerra que não é a guerra das armas, do revólver, da lança, da espada, é uma guerra por poder, uma guerra onde a gente tem estratégias para conseguir impor a nossa vontade e para evitar que o outro nos obrigue a seguir a vontade dele. Então, essa passa a ser a ideia básica da política, que não é mais uma ideia a partir de um ideal, e sim a partir de uma constatação, mas a partir de regras gerais ou de leis, e sim a partir de fatos. Ok? Quer dizer, eu falei um monte de coisa, talvez aí tu possas reformular a tua questão, vendo aí qual é o ponto que tu queres que eu desenvolva mais um pouquinho, mas resumidamente é isso. Ok? Obrigado, até mais.